Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Geografia do terceiro bimestre, cujo tema é o espaço agrário. Introdução. Bom, nessa aula a gente vai entender, vai compreender como que a agricultura se tornou essencial para a economia brasileira, tendo em vista que desde a época do Brasil colônia, desde a época da nossa colonização, essa vertente econômica já tem uma grande importância para a economia e comércio do Brasil. A agropecuária e o agronegócio. A agropecuária é justamente a junção do termo agricultura com pecuária, né? A agricultura sempre voltada mais para a questão das plantas, né? Para a questão vegetal, né? Da produção vegetal, né? E a pecuária é justamente para a produção animal, tá, gente? Isso geralmente na questão do homem do campo, tá? E também nós temos o agronegócio, que é justamente quando você transforma isso em uma cadeia econômica, tá? Vocês podem, por exemplo, tem muito exemplo, né, de pessoas que têm sim uma plantação na sua zona rural, né, no seu terreno, e também tem muita gente que cria um porco, cria um pouquinho ali de galinha, né, mas não transforma aquilo num negócio, é só para consumo próprio. E justamente o agronegócio é quando você tem o, o negócio de fato, né, tem a produção, você também tem onde adquirir os insumos, né, para justamente melhorar a sua produção e também tem onde vender aquilo, né? Você vai ter um supermercado que vai comprar aquilo, você tem uma feira que você vai fazer aquela venda direta, né? Então é justamente dessas coisas que a gente está falando. A industrialização da agricultura. Bom, como nós sabemos, cada vez mais que uma produção econômica dá lucro, né, gera lucro, ela cada vez mais vai se industrializar. Mas, professor, o que isso significa? Justamente, você sai da manufatura, né? Você vai sair de uma produção manual, né? Que só vai ter ali seres humanos e você vai começar a mecanizar essa produção. E você vai começar a cada vez mais produzir em menos tempo, otimizar a sua produção, tá, gente? Mas, professor, o que seria a industrialização? O que seria uma agroindústria? A agroindústria é justamente quando você pega uma agricultura ou até mesmo uma pecuária e você transforma isso em uma produção, tá? Uma produção em larga escala. Você vai industrializar a sua produção. Um exemplo que eu gosto sempre de citar, que temos até inclusive no nosso município e na nossa região, é justamente a que nós podemos ver aqui nessa imagem, esses chips de bananas, né? Que nós chamamos, o certo é chamar chips de banana, mas vocês devem conhecer mais como aquelas bananinhas fritas, que vocês gostam de comer no intervalo do recreio, né? Vocês gostam de se alimentar disso no recreio. Isso nada mais é do que um alimento, sim, um alimento de agricultura que foi industrializado. E como o Brasil ele realmente é muito otimizado nessas questões da agricultura, da pecuária, do agronegócio no geral, nós temos diversas vertentes, né? Desde produção de cana-de-açúcar em larga escala, de café, de soja agora também, nós entramos nesse mercado. Nós também temos um mercado muito grande, principalmente internamente, da questão do leite, tá? De produção de leite e pasteurização de leite, tá? Então, fábricas de suco também. Inclusive, no município de Santarém, nós temos uma fábrica, uma agroindústria de sucos muito grande, de polpas, né? Na verdade, de suco que já é bem grande, né? Então, até aqui mesmo no nosso município, né, e na região, nós temos essa industrialização da agricultura e da pecuária, certo? Também temos um frigorífico no município, já tivemos mais alguns anos atrás, mas nós temos também a produção de carne bovina através do nosso frigorífico do município, tá? A modernização da agricultura. E justamente como eu tinha citado anteriormente, né, cada vez mais que o Brasil vai avançando na economia da agricultura, nós vamos também nos otimizando, né? Mas muitas vezes a gente pensa que a modernização da agricultura ela é voltada somente para a questão da mecanização, né? Se você antigamente fazia uma colheita de laranja, por exemplo, você só fazia isso de forma manual, né? Você tinha os trabalhadores ali que colhiam, ou então
colhiam cana-de-açúcar também só de forma manual, hoje em dia você já tem essa mecanização. Mas nós também temos que pensar na questão das sementes. Hoje em dia nós temos uma empresa ela tem participação do governo, né, mas é justamente a Embrapa, que ela vai fortalecer muito a agricultura brasileira, justamente nessa questão da tecnologia das sementes. Você vai otimizar as sementes, justamente porque no Brasil nós temos a agricultura cresceu de forma desigual, né? Muitas vezes não se planta uma cultura permanente, né? Mas professor, o que isso significa? É justamente um produto que ele tem a safra certa, ou seja, o período certo do ano em que ele vai dar frutos, né? Principalmente quando se trata de plantas frutíferas, tá, gente? Um exemplo que eu dou é o açaí. O açaí, que é muito consumido no nosso estado, na nossa região, ele tem um certo período de tempo que ele dá os frutos. Quando não estamos nesse período da safra do açaí, dos frutos do açaí, você vê um aumento enorme de preço do produto, né, já beneficiado justamente pela falta de abastecimento, porque você não consegue mais produzir. E muitas vezes, como eu tinha citado anteriormente, a Embrapa e outras empresas que trabalham com esses fortalecimento da agricultura e com fortalecimento das sementes, eles vão conseguir fazer uma biotecnologia suficiente para conseguir uma semente que dê justamente nesse período das entre safras, justamente para que isso não pare a produção em nenhum momento do ano, em caso de produtos que são muito consumidos. Afinal, se tem gente querendo comprar e for possível, cada vez mais vai ter gente querendo vender, claro. E um desses produtos que eles têm a safra correta do ano, o período certo para dar, é justamente a cana-de-açúcar. Como tinha citado anteriormente, o Brasil ele é expert nesses produtos que têm a sua safra ideal. Além de ser um produto que está presente na nossa cultura brasileira, né? Afinal, ele também é um dos produtos que levam o etanol, tá, gente? É uma das bases do etanol, que é um combustível essencialmente ali brasileiro, né? Bom, é outro produto também da nossa agricultura que é bastante festejado e já vem de algum tempo o Brasil pleiteando as lideranças de plantações no mundo, né? Além de ser um produto que você pode consumir diretamente, né? Você pode comprar laranja diretamente, né? Da nossa agroindústria, mas você também pode comprar o suco, né? Aquele suco de caixinha, daquelas caixinhas que a gente encontra no supermercado, café. Outro também produto da nossa agroindústria que já vem as plantações desde a época colonial do Brasil, tá? É um produto que está diretamente ligado à nossa cultura, à nossa história e tanto em algumas coisas boas, né, quanto nas coisas ruins, né? Afinal, em muitas plantações de café eram utilizada mão de obra escrava, né? Bem como também da cana-de-açúcar, né? Então é realmente um produto muito ligado à nossa história, né? Tanto que hoje em dia o Brasil é considerado o maior produtor de café, né? Há sempre uma disputa na questão da qualidade, que o café do Brasil é sim de boa qualidade, mas em questão de volume e produção, o Brasil é sim o primeiro lugar no mundo. Tanto que nós também exportamos muito o nosso café. E um exemplo da industrialização do café é justamente o café solúvel, né? Que vocês já devem ter experimentado, né? E além também do café torrado e moído que nós já compramos, que não deixa de ser uma agroindústria, né? E principalmente em larga escala, afinal nós temos marcas conhecidas mundialmente na questão da torrefação do café, né? E aqui nós temos a diferenciação, né? Que existem dois tipos de café principais, né? O arábica, duas separações, né? O arábica e o robusta, né? O arábica ele é geralmente ligado à questão do café gourmet, né? Aqueles café expresso, gourmet, e o robusta ele é mais ligado ao café mais popular, né? O mapa da produção, né? Que nós podemos observar aqui na zona litoral do Brasil, a produção de café é uma das vertentes econômicas que tem mais força, né? Soja. Bom, a soja ela já vem de algum tempo para cá na produção
no Brasil, né, já vem ganhando cada vez mais importância, e também ela tem muita importância aqui no nosso município, na economia, né? Afinal, nós temos os portos aqui de Miritituba, que são todas empresas de soja, né, em sua maioria, na verdade, e que são produzidas em sua maioria também no Mato Grosso, e tem muito investimento de empresários da China, né? Quando aqui o texto aborda sobre empresários chineses investindo no Brasil na questão da soja, é justamente aqui na nossa região, né? A soja também ela tem uma importância muito grande para a questão do Porto de Santos, né? Que rivaliza com o Porto de Miritituba nessa questão da exportação, né, para fora do Brasil, né, que é justamente a soja que chega no nosso porto daqui, ele desembarca, vai para, se eu não me engano, Barcarena, e de lá ele é despachado para a China, tá, gente? Porque a China ela é a maior consumidora do mundo, né? Para quem não sabe, a China tem mais de 1 bilhão de habitantes, então ela precisa de muita soja para alimentar as pessoas de lá. E como faz parte da cultura, né, assim como nós temos aqui no Brasil o arroz e feijão, lá eles consomem muita soja no dia a dia do trabalhador chinês, tá? Nós falamos tanto da agroindústria, né, da industrialização da nossa agricultura, e também temos a agricultura familiar. Para quem não sabe, a merenda escolar ela vem boa parte de produtos advindos da agricultura familiar, para nós vermos a qualidade que esse estilo de agricultura possui. Afinal, ele é capaz de alimentar boa parte da alimentação escolar que vocês consomem, tá? E justamente ela vem numa vertente muito contrária à agroindústria, né? É uma produção manufaturada que não possui ou pouco possui mecanização. Você não vai possuir, a maioria das vezes você não tem tratores, né? Você não vai ter a mecanização ali na produção, você vai ter, e justamente por isso ela leva o nome, né? Geralmente são pessoas, uma família que possui um sítio ali, ou uma, digamos assim, né, no português mais claro aqui, uma colônia, e eles produzem ali muito para sua sobrevivência, né? Não tem aquela produção tão otimizada quanto a indústria, né? Afinal, é muito para consumo próprio, e sempre o que for excedente ao consumo deles, eles vão estar disponibilizando para o mercado. Ou vem para a cidade vender na feira, agricultura orgânica, urbana e agroflorestal. Começando pela orgânica. É justamente também muito oposto ali ao que se temos como agroindústria, né? E também é oposto a algumas práticas de agricultura familiar. A agricultura orgânica, por exemplo, ela não vai utilizar agrotóxico e ela se opõe à compra de semente de grandes empresas. Então você aqui na agricultura orgânica vai se opor à questão das sementes que são geneticamente modificadas, tá? Você quer comprar, você vai utilizar as sementes mais próximas das originais possíveis, tá? E vocês não vão, o controle de pragas, ele não é feito através de agrotóxicos, de químicos. Mas professor, o que significa os SAFs, os sistemas agroflorestais? É justamente quando você faz a plantação de espécies florestais juntamente com espécies frutíferas, ou espécies que são voltadas para a agricultura, tá? Como nós podemos ver aqui na foto, tá? Na foto de ilustração, nós temos aqui as plantas que são voltadas para a agricultura, em meio às que são de espécimes florestais, tá, gente? Isso é uma maneira de você controlar as pragas, e também você pode, no final das contas, vender o seu produto de agricultura, e depois você pode extrair aqui tanto a madeira do sistema florestal, ou vender a semente dessas árvores que forem caindo, caso ela tenha um valor econômico, tá, gente? A pecuária. Bom, o Brasil, ele é um dos grandes jogadores do mercado de produção de carne animal no mundo, locais. Então, além de ter o consumo interno de carne no Brasil, que nós já conseguimos suprir essa necessidade com o próprio mercado, nós também exportamos para outros locais. É tanto que a carne bovina, suína e de aves também, ela é muito consumida aqui no Brasil. Principalmente a bovina. Não é muito comum em outros países você consumir tanta carne de gado assim, como nós consumimos no Brasil, justamente porque o preço é elevado, porque você tem que importar. E aqui no Brasil, como já é um mercado nosso mesmo, que nós já dominamos e fazemos de certa forma muito bem,
e barato, então nós conseguimos consumir essa carne de um preço bem mais otimizado, bem melhor do que outras pessoas de outros países que já não consomem tanto porque é caro, não é nem que eles não gostam, mas acaba que a cultura deles muda justamente pelo fator econômico, tá, gente? E uma dessas coisas que faz com que o Brasil seja um dos mais otimizados e um dos mais respeitados no mercado é justamente que nós temos a criação extensiva. Mas, professor, o que é isso? É quando o gado ele é criado justamente solto no pasto. Ele não é criado preso, o que causa estresse no gado e justamente faz com que a carne dele fique um pouco mais dura. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau.